Sou a pessoa que vem denunciando dois processos no qual eu tenho sobre falsificação de laudo de DNA. Um está aqui em Brasília e o outro está em Minas Gerais. Eu resolvi gravar mais este vídeo porque a gente faz as denúncias e as pessoas das instituições, em vez de desbancar aquele que comete o erro, o pessoal quer desbancar quem denuncia. Então eu estou aproveitando essa situação para denunciar mais uma vez os 3 laboratórios que estão envolvidos nos meus 2 processos. É o Hermes Pardini, de Minas Gerais, no qual eu tenho um processo contra a Marina Passos Seixas, no qual eu não sou o pai dela, e quem é o pai dela é o cunhado da genitora Gessileia Aparecida Passos. E foi feito esse teste do DNA no laboratório particular e eles fraudaram o laudo. E quem assinou o laudo foi o geneticista Vitor Cavalcante. As amostras foram coletadas em Lavras e foram mandadas para Belo Horizonte. Pedi já inúmeras vezes ao meu defensor Carlos Cesário que solicite para que o exame seja feito no IML. E pelo que eu tenho visto, ele não peticionou esse pedido no processo, porque o juiz pediu para que o exame de DNA fosse feito na UFMG. E eu não concordei, eu pedi já inúmeras vezes que o teste fosse feito no IML. Inclusive denunciei na corregedoria dos desembargadores do TJMG, pedindo o afastamento do juiz, porque o desembargador mandou o documento para mim, dizendo que se eu não comparecesse para fazer o exame do DNA na UFMG, eu ia sofrer as consequências. E o outro processo que eu tenho aqui em Brasília é que eu acuso José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas de sequestro. Falo que eu nasci em Campina Grande, minha data provável de nascimento é 19 de abril de 64 e que meu possível nome é Paulo Roberto Campos Pereira ou Paulo Henrique Campos Pereira. Venho denunciando também no Ministério Público, mas em vez do Ministério Público desbancar os laboratórios, então o Ministério Público quer desbancar quem está denunciando. Então o que foi que eu fiz? A única solução foi denunciar na polícia, no qual gerou um inquérito policial. E esse inquérito ele está na vara criminal, no qual eu alego uma série de coisas. E pedi para que seja investigado também uma série de outras coisas também. Nesse processo em Brasília, em 1995, foi feito um teste do DNA, no qual o travestis e a piranha do Acre, Sansão Campos Pereira, artista plástico, financiou esse exame, no qual o padrasto e a madrasta de Recife compareceram lá no Rio, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E o laboratório que fraudou o exame do DNA, no qual não foi feito judicialmente, foi o FGenes. E quem assinou o exame foi Sérgio Danilo Pena. Quando eu entrei com o processo aqui em Brasília, aí eu pedi para que o exame fosse refeito e o juiz determinou para que fosse feito no IML. Como eu nunca imaginava que todos os laboratórios que eram cadastrados
ao Tribunal de Justiça jamais aceitariam suborno. Então eu quis dar celeridade ao processo e pedi para que fosse feito o teste do DNA aqui no Hereditas, no Conjunto Nacional, no 6º andar. Quem fez todo o trâmite, o contato com o pessoal de Recife, foi o laboratorista André. E eu comecei a falar com o pessoal do laboratório aqui, mais ou menos em janeiro de 2013. O exame foi feito em julho, no início de julho, e de agosto até janeiro de 2014, eu junto com o juiz e a Defensoria Pública aqui da área de família, pediu para que o laboratório Hereditas enviasse os documentos que estavam no laboratório, e eles só enviaram umas fotografias. Então, na ocasião que esse teste ele foi feito, não houve a presença de um oficial de justiça, não teve as impressões digitais, e todo o processo é bem diferente do IML, da maneira como eles realizam. Quem assinou esse laudo aqui no Hereditas foi o Mário Elias e o Dario Grataplaglia, que falsificou o teste do DNA também. Então, eu venho denunciando frequentemente esta situação, porque o que eu estou vendo é que a gente procura os órgãos para denunciar e, em vez de ser investigado contra a pessoa no qual eu estou denunciando, as pessoas querem lhe desbancar. E comigo não vai acontecer isso. Então, Sansão, você deveria mandar seu advogado aí de Teresópolis para vir tratar da ação aqui, já que você está impossibilitado aí, que está com 95 anos, para ver se corrige as merdas que você fez aí. Então, você pode mandar Luiz Carlos aqui o dia que você quiser para saber do processo, porque todas as pessoas que eu chamei para fazer o exame do DNA aí no Rio, ninguém compareceu. E eu pedi para você ser chamado e o juiz indeferiu. Então eu estou tentando novamente na segunda instância fazer com que lhe intime aí no Rio e que você faça o exame do DNA. Você costuma sustentar seus machos aí no Rio e essas vagabundagens dos seus filhos adotivos, no qual na época quando eu comecei a frequentar aí a residência aí na Avenida Atlântica, apartamento 801, número 2350, Copacabana, edifício Jaraguá, um dos filhos adotivos dele, que é engenheiro da Petrobras, Ademar Braz Barnabé. E na ocasião ele tinha colocado uma pessoa para morar com o pessoal no Rio lá, que no quarto no qual ele morava era um verdadeiro arsenal. Então eu estava convivendo com marginal e não sabia que estava convivendo com marginal. E na ocasião eu nunca sabia que eu era filho do travestis aí do Rio, o acriano, o safado aí, que sempre vive se escondendo. E o nome da pessoa que o Ademar Braz Barnabé colocou para morar aí é o tal de Sami. Ele tinha rifle, ele tinha revólver 45, 38, tinha munição dentro do quarto, tinha espingarda 12, era um verdadeiro arsenal, uma verdadeira zona. Eu acho que ele está lembrado disso, já faz muito tempo, porque a gente já vai para 2015. Então, para você ter uma ideia de como era o ambiente lá na residência no qual eu comecei a frequentar, e soube que o Sansão era meu pai e que a irmã dele é minha mãe, no qual faleceu em 2013, no qual eu alego que sou fruto de incesto. Não tenho nada a ver com os problemas
e as coisas estão se voltando contra mim. E não vou desistir enquanto não desbancar esse pessoal. Porque existe um testamento, existe conta no exterior, não sei nem como é que vai ser resolvido isso. Existe terras em Goiás que está tudo invadido e uma série de outras coisas. Então, vocês aí do Rio que se acham aí que é o máximo, deveria colocar o advogado de vocês para resolver essa situação aqui. Para fazer o exame no IML e ver se o que eu estou dizendo é mentira ou não. Como a gente está lidando com travestis e do Acre, e essa raça é a pior raça que tem, principalmente quando tem dinheiro, é egocêntrico, é metido a merda, e o pessoal de Recife são um tremendo filho da puta, porque o professor José Jorge de Seixas, o pessoal come a mulher dele, e eu quero que coma a mulher dele, assim como coma o cu dele também. Edson é que faz isso junto com outras pessoas lá. Inclusive na escola de engenharia, lá na UFPE, no departamento de cartografia, é a maior zona. Na época que eu estava lá, era fofoca que não acaba mais. Inclusive, quando eu estava em 2008 em Recife, o pessoal pulava dentro da residência. Pessoal que pula dentro da residência de madrugada é porque está querendo bala. Eu não vejo outro motivo a não ser esse. Eu nunca vi em canto nenhum as pessoas invadirem a casa dos outros de madrugada e não acontecer nada. Então eu estou denunciando esse pessoal de Recife, que mora na rua Cândido Pessoa, número 550, Olinda, Bairro Novo, que eles são sequestradores e filhos da puta. Que ele não honra com o que eu estou dizendo. Ele tem que provar o contrário do que eu estou dizendo, porque no processo pede para que ambas as partes se defendam e eles nunca colocaram um documento no processo se defendendo. Inclusive já falei que ele me forçou a assinar um documento quando eu tinha mais ou menos 18 anos, no qual vendeu um imóvel em Copacabana. E ele comprou um imóvel lá na rua Barão do Tamaracá, 413, Espinheiro. E sempre ele nega isso. Assim como ele nega as outras situações que eu estou dizendo, da verdadeira zona que está lá em casa. Então, vão se preparando, porque eu estou na segunda instância, já denunciei em vários locais, e não vou desistir enquanto isso não se resolva. Porque pra mim, esses caras são um bando de fila da puta, que fazem a merda dele, inclusive o travesti do Sansão, que já chegaram até me dizer que, no mínimo, ele estrupou a irmã dele, porque é produto de incesto, e eu fico no meio dessa confusão toda, envolvendo dinheiro, e na hora que eu parto para atacar, o pessoal acha que eu estou errado. Então vai aqui tanto para o Tribunal de Justiça de Minas, como do Distrito Federal e para o Ministério Público, eu não vou ficar calado porra nenhuma. Se vocês quiserem encobertar esses bandos de fila da puta que eu estou denunciando, isso é problema de vocês, mas eu vou até o final.